Que você hoje esteja aí acomodado, prestando atenção nessa palavra maravilhosa que Deus vai trazer para você. Vai falar ao seu coração. Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15. Esse capítulo, gente, ele começa com os fariseus e com os escribas criticando Jesus, porque Jesus, ele está conversando com pecadores, com publicanos. E Jesus então vira para eles e começa a falar parábolas e fala sobre o pastor que tinha ovelhas. E uma ovelha se perdeu e move para ir buscar aquela uma que se perdeu. Porque aquela uma é importante, faz diferença, e ele vai e ele a encontra. E quando ele volta, ele festeja, ele sente alegria no coração dele, porque aquela família está completa. Família é o grupo de pessoas que vive junto, que tem o mesmo antepassado. Aquelas ovelhas fazem parte de uma mesma família, e quando ele consegue unir aquela família, ele fica feliz. Depois ele fala daquela mulher trabalhadora que perde uma dracma. E quando ela percebe que perdeu, ela começa a varrer e cuidar das coisas e tirar do caminho para ver se encontra aquele dinheiro que havia perdido. E quando ela encontra, ela reúne as amigas e ela festeja. Porque encontrar o que estava perdido é maravilhoso. Completar a família é maravilhoso. E aí, Jesus começa a falar sobre a parábola do filho pródigo. E é essa que eu vou ler agora para vocês. Está em Lucas 15, versículo 11. E diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. E pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou-se perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele.
Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então aqui, nessa parábola que Jesus está contando, ele fala desse filho mais novo, que vira para o pai e fala: eu quero a minha herança. Pai, eu quero viver minha vida. Eu quero fazer o que eu acho que é melhor para mim. Pai, aqui não é o meu lugar. Pai, eu não sou feliz aqui. Eu quero as coisas do meu jeito. Eu quero satisfazer as vontades que eu tenho, os sonhos que eu tenho. Eu não quero viver aqui debaixo das suas vontades, das suas regras, dos seus mandamentos, daquilo que você fala, pai, que eu tenho que fazer. Daquilo que você fala, pai, que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. Eu creio de todo o meu coração que foi mais ou menos assim a conversa deles. Aqui, a palavra diz que logo o pai dividiu a herança. Mas eu creio também que esse pai tentou convencê-lo de todas as formas. Filho, não vai. O mundo não é o que você pensa. Filho, aqui é o teu lugar. Aqui é o lugar de felicidade, perto da tua família, de quem te ama de verdade. No mundo, você vai encontrar pessoas que batem nas tuas costas e que dizem que te amam, mas nem sempre vai ser verdadeiro como o meu amor. Porque o meu amor é verdadeiro, é sem interesse. Eu desejo a sua felicidade. Aqui, filho, é o lugar onde você cresce e prospera. Essa ilusão que você tem, essa ideia que você tem de que no mundo é melhor, de que você precisa pegar a sua herança, filho. Herança é algo que você pega quando eu já morro. É algo que você recebe depois que eu morri e eu ainda não morri. Você está pedindo para eu te dar o que você receberia. Você não está me honrando, você não está me respeitando, você não está enxergando as coisas do jeito que você tem que enxergar. Filho, as coisas não são assim. E como nós lemos aqui, a palavra diz que esse rapaz gastou tudo o que tinha dissolutamente. Se você for pegar dissolutamente no dicionário, você vai ver que significa devassamente, de forma devassa, de forma irresponsável. Mais embaixo a gente vê o irmão dele dizendo: pai, ele gastou tudo com meretrizes, com mulheres, com bebida, com farra, com tudo aquilo que satisfazia a carne dele, as vontades dele. E ele torrou todo o dinheiro que ele tinha. E no versículo 14, diz assim, que houve uma grande fome naquela terra. Eu não sei se você que está me assistindo ou que está me ouvindo, se você frequenta a igreja, ou se você conhece a palavra de Deus, mas quantas vezes na palavra de Deus nós já ouvimos dizer: houve fome na terra. Abraão passou por isso, Isaque passou por isso, Jacó passou por isso. Os israelitas, no livro de Juízes, passaram por isso diversas vezes. Fome, época de escassez, de dificuldade, de sofrimento, de perdas. Época aonde as pessoas passavam restrições. A terra não produzia tanto. Se a terra não produzia tanto,
Não havia tanto alimento, não era necessário tantos trabalhadores, então havia desemprego. Pessoas passavam necessidade, estavam dessa forma naquele momento. Isso não atingiu só aquele rapaz, mas aquele rapaz não teve sabedoria. E em vez de investir a herança dele, em vez de fazer multiplicar sabiamente a herança dele, ele foi lá e ele gastou tudo o que ele tinha. Quando a gente está vivendo um momento de dificuldade, de dor, de necessidade, de perda, não há nada que conforte mais do que estar perto da família. Do que poder sentar no colo da sua mãe, do seu pai, ouvir uma voz que você sabe que te ama, que vai cuidar de você de verdade. Aquele jovem havia gasto tudo de forma errada. E ele se vê apertado. Então ele resolve procurar um emprego. E como nós lemos também, diz que ele foi trabalhar para um homem da região. E aquele homem o colocou para cuidar de porcos. Aquele rapaz veio de uma família rica. Ele tinha tudo. Ele tinha conforto, ele tinha fartura, ele tinha boas roupas, ele dormia bem, ele morava bem. Tudo estava tranquilo e seguro enquanto ele estava junto de sua família, junto de seu pai. E de repente está lá, aquele menino que estava acostumado a ter tudo do bom e do melhor, cuidando de porcos, olhando para a comida dos porcos e desejando comer aquela comida. E imaginando, meu Deus, quanta coisa eu tinha na minha casa, que mesa farta o meu pai colocava para mim. Nada faltava. Mesmo que a lavoura tivesse mais escassa, meu pai sempre providenciava o alimento. Então, gente, a palavra diz que ele despertou. O versículo 17 diz que ele caiu em si, ele acordou. As vendas que estavam nos olhos dele foram retiradas, as escamas foram retiradas e ele viu a verdade. Ele viu o que ele tinha deixado para trás, deixado passar. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido na vida daquele jovem. Cair em si. Porque enquanto eu não caio em si, ou enquanto você não cai em si, as coisas permanecem iguais. Enquanto você não cai em si, a mentira continua valendo. Você continua achando que a mentira é verdade, e que a mentira é boa, e que o mundo vai te amparar e cuidar de você melhor do que a tua família, que o teu Deus. Mas esse rapaz cai em si, ele desperta e ele fala: o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade caiu sobre aquele rapaz como um balde de água fria. E ele começou a pensar o que ele ia falar para o pai. Pai, eu pequei contra o Senhor e eu pequei contra ti. Se o Senhor não quiser me aceitar como filho, eu volto como um dos seus trabalhadores. Aquele rapaz que era arrogante, que era cheio de soberba, porque ele não se rendia aos mandamentos do pai. Ele não se rendia aos ensinamentos do pai. Ele achava que ele sabia o que era melhor para ele. Ele era independente. E assim ele queria ser. Mas a dureza, o sofrimento fez com que ele caísse em si. E ele visse que era necessário se humilhar, se prostrar, mostrar dependência. Isso não é ruim, gente. Quando a gente fala em se humilhar, parece uma coisa tão pejorativa, tão ruim, mas não é. Se humilhar é dizer: eu preciso de você, eu te amo, você estava certo, eu quero voltar, você me aceita? Eu quero recomeçar, mas eu quero recomeçar diferente. Eu quero recomeçar como você deseja, porque agora eu enxergo a verdade.
Agora eu sei que verdadeiramente é o Senhor que me ama. E esse rapaz volta. E quando ele está chegando, o pai o vê. E eles se encontram. E acontece aquele abraço e aquele beijo. Porque aquele pai estava esperando. O pai está sempre te esperando. O pai quer que você volte. Você que foi um dia. Você que nunca veio. O pai quer que você venha. Quer que você volte. E Ele tem essa alegria esperando você. Ele tem esse amor para te entregar. O pai que ama, Ele está disposto a perdoar, a recomeçar novamente aquele relacionamento que é tão importante. Ele estava esperando que o filho acordasse. Eu creio que aquele pai devia orar à noite: Senhor, toca no coração do meu filho. Senhor, faça com que o meu filho volte. Faça com que o meu filho perceba a verdade. Faça com que o meu filho seja transformado. E de repente ele aparece lá. Se você vier para Jesus, o céu vai ficar em festa. O seu Pai Celestial vai ficar feliz, vai se regozijar pela tua presença, pelo relacionamento que Ele vai construir com você. E não foi diferente aqui. Aquele pai quis festejar a volta do filho. Aquele pai quis festejar, e ele beija, e ele abraça, é um momento maravilhoso. Ele pega e ele manda que os funcionários dele tragam roupa, tragam sandália, ele coloca um anel. A ovelha que havia se perdido foi encontrada. A dracma que havia caído da mão daquela mulher foi encontrada. O filho voltou. A família se reuniu. A família estava novamente junto. Esse amor que esse pai demonstrou não chega nem aos pés do amor que Deus tem por você. Que Deus quer que você sinta. Acredite. Esse amor é verdadeiro. Esse amor é constante. Esse amor é seguro. E Ele quer derramar isso sobre você, porque o seu Deus, o seu Pai Celestial, Ele é misericordioso em amor, em perdão. E Ele quer que você venha. Ele quer que você venha. Ele te chama para a família dEle. Ele espera. E de repente, tem festa naquele lugar. Eles estão comemorando porque aquele filho voltou. E o filho mais velho vem do campo. E aí, o filho mais velho ouve a música e ouve aquele barulho de dança, de pessoas. Chama um funcionário: o que aconteceu? Ah, teu irmão voltou. Aquele teu irmão lá que foi embora, que pegou a herança, que torrou tudo, foi embora. Voltou. E seu pai está lá comemorando a volta do filho que havia se perdido. E esse rapaz mais velho fica indignado. Ele acha aquilo um absurdo. Como que isso pode acontecer? Como que o meu pai pode perdoar o meu irmão? Como você pode perdoar quem te fez mal? Como você pode perdoar o teu pai que não foi bom com você? Que traiu a sua mãe, ou a sua mãe que traiu o seu pai, ou seus pais que não te trataram com tanto carinho, amor, que te fizeram algum mal? Como você pode perdoar o teu irmão, a tua irmã? Eles foram maus, eles fizeram coisas ruins, eles têm que sofrer. É o que aquele rapaz mais velho sentia no coração dele. E ele se recusa a participar daquele momento de união, daquele momento familiar. E o pai está lá dentro, na festa. E ele olha para lá e vê o filho mais velho. E vai até ele.
Porque o seu pai vai até você. O seu Pai Celestial vai. Eu não sei qual é a tua história com o seu pai terreno. Eu dou graças a Deus porque eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho pais que me amam, que sempre foram presentes, que fizeram tudo que podiam fazer por mim. E fazem ainda hoje. Mas eu sei que tem muitas famílias que não são assim. Mas eu também sei que a despeito de qualquer família que você tenha, você tem um pai que é perfeito. É o meu Pai Celestial, é o seu Pai Celestial. Porque nós somos da mesma família. Família significa antepassados igual. Nós temos o mesmo antepassado. Nós fomos feitos pelo mesmo Pai. E esse Pai é amor, é perdão, é recomeço, é restauração. E de repente aquele pai chega perto daquele filho mais velho e vira para ele e fala: o que está acontecendo? Nós estamos comemorando seu filho, seu irmão que voltou, por que você não veio? E ele fala assim: eu não acredito, pai. Eu não acredito, pai, que você está comemorando a volta daquele filho seu. Aquele que nunca te obedeceu, pai. Aquele que nunca seguiu seus mandamentos. Que pegou a herança, que pediu para você, pai, a herança antes de você morrer e foi embora. Virou as costas para nós. E foi viver a vida dele, gastou o dinheiro dele com coisas fúteis e devassas. E ele quebrou a cara. E aí você vem e você perdoa. E você faz festa. E você, pai, você mata um novilho para comemorar. Pai, eu tive aqui ao teu lado todo o tempo. Eu trabalhei com você. Eu obedeci seus mandamentos, pai. Eu fiz tudo o que você queria. Eu me esforcei. E em nenhum momento, pai, você me deu um cabrito para que eu pudesse matar e comemorar com os meus amigos. E de repente, o pai vira para aquele filho e diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Sabe o que eu vejo nessa história, gente? Eu vejo que aquele pai, dessa passagem aqui bíblica, ele é muito semelhante com o nosso Pai Celestial. E ele enxerga naqueles dois filhos o que o nosso Pai, o nosso Deus enxerga em muitos filhos aqui. Um filho não enxerga que aquele é o lugar da felicidade. O lar, gente. O lar não é só a sua casa com o seu pai terreno e a sua mãe terrena. Mas o lar também é a sua igreja. Esses que estão aqui, ou melhor, que hoje não estão aqui, que estão me ouvindo, mas que frequentam a casa de Deus, são seus irmãos, é sua família. Foram criados pelo mesmo pai que você foi e eu fui. E aquele pai vira e fala: filho, por que você achou que a felicidade estava fora? Por que você achou que a provisão estava fora, que a alegria estava fora, que o prazer estava fora? Porque o mais novo só enxergava isso. Eu preciso sair para ir embora. Quantos dizem: não, eu preciso aproveitar a vida, depois eu vou para Cristo. Eu tenho muita coisa para fazer, depois eu vou servir a Jesus. Porque acha o quê? Que estar na presença de Jesus é tristeza? Que estar na presença de Jesus é falta de alegria? É falta de amor? É falta de prosperidade? É falta de cura? Não. Isso é o que nós encontramos aqui. O pai enxergava isso no filho mais novo. E sabe o que é mais incrível? O filho mais velho esteve sempre aqui.
Quantos estão sempre aqui na igreja, ano após ano? Ouvem a palavra, ouvem as promessas, conhecem as promessas, mas não tomam posse. O que Deus quer de mim e de você é que nós saibamos quem nós somos, a dignidade sobre isso que o Senhor conferiu sobre você. Quando o pai fala para o filho mais novo, é como se ele estivesse dizendo assim: como é que você não enxerga que aqui é a casa da proteção? Aqui é a casa da provisão. Aqui é a casa da cura. É a casa da honra. É a casa da felicidade. Quando o pai vira para o filho mais velho, é como se ele dissesse: como é que você não sabe que o que é meu é teu? Pelo amor de Deus, você queria um cabrito para celebrar com os teus amigos? Pede, toma posse, aquele rebanho é seu. Você quer a promessa? Toma posse da promessa. Creia na promessa. Busque a promessa. Acredite na palavra de Deus. Acredite naquilo que o teu Pai Celestial tem para derramar sobre a sua vida. Porque é isso. Essa é a sua família. Essa é a sua família. O mais velho estava sempre presente, mas não conseguia tomar posse de nada. Obedecia, fazia tudo, mas se sentia rejeitado. Você sabe quem você é? De verdade. Você sabe o poder que tem ser filho de Deus? Porque existe muita dificuldade, às vezes, para acreditar que se é filho de Deus. A nossa igreja tem um programa que se chama 30 Semanas. E nesse programa é incrível porque você é curado de uma série de coisas que você não sabe nem que tem. E eu fui curada de uma delas, que é exatamente a questão da paternidade. Que eu não sabia que eu tinha isso. E numa das ministrações, eu pude perceber que eu amava a Deus, eu servia a Deus, eu olhava para Deus e eu sentia adoração, eu queria estar junto, eu queria servir, eu queria fazer tudo, eu queria estar perto dEle. Mas eu pude perceber que quando eu orava, eu dizia: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de milagre. Eu não sei nem o que mais eu falava, mas eu não falava Pai. Eu não falava Pai. Eu não sei porquê, eu não falava Pai. E eu descobri que eu olhava para o meu Deus, amava, mas eu não conseguia olhá-lo como Pai. E quando eu percebi isso, muita coisa mudou na minha vida. E olha, gente, que eu já caminhava com o Senhor, já tinha um tempinho. Mas eu caí em mim com aquela palavra que aconteceu aqui no 30 Semanas. E eu pude perceber. E a partir daquele momento, cada oração, eu fazia questão de dizer: Pai, meu Pai, meu Pai. Porque é isso que Ele é. E quando eu sou filha, eu faço parte dessa família. Existe autoridade em mim. E no que eu quero. E nas bênçãos que eu tenho direito. Esse é o mês da família. Não é só o mês da sua família na sua casa. Ore por ela, jejue por ela, busque por ela. Mas esta é sua família também. O Senhor Deus é o seu Pai Celestial. E não há amor maior. Não haverá amor maior. Segurança maior. Pode haver qual for o problema. E gente, nós lemos aqui nessa passagem que diz assim:
que havia fome naquela época. Havia fome, havia escassez, havia dificuldade. Gente, a fome hoje, a fome de saúde, fome de emprego, fome de estabilidade, fome de oportunidades, de segurança, fome de esperança, fome de recursos. Nós estamos vivendo essa época. A pandemia é essa época. E é nessa época que o seu pai te espera. É nessa época que não há lugar que vá te oferecer mais segurança, mais amor, provisão e cuidado do que o seu Deus, do que essa família. Muitas vezes eu passo por dificuldade, mas eu sei que eu vou vencer. Eu posso enxergar a dificuldade, eu posso não saber como, naquele momento, eu vou superar, mas eu sei que vou superar. Eu sei, porque Deus me diz, porque o Espírito Santo confirma no meu coração que eu não estou só e que o meu Pai não vai me deixar. E Ele vai me ajudar a atravessar e a vencer. Porque eu saio das minhas batalhas vencedora. Porque eu aprendi, porque eu me torno mais madura, porque eu oro mais, porque eu tenho mais fé e porque Deus me faz vencer. É para essa família que eu te chamo a olhar hoje. Para o seu Deus, para o seu Pai. A olhar para Ele como seu Pai. As famílias de hoje estão experimentando uma dor que elas nunca experimentaram antes. Elas estão perdendo entes queridos. As pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo as suas empresas. Eu fui com meu pai no médico semana passada. E na consulta, nós estávamos conversando. E em um determinado momento eu estava conversando com o médico e dizendo para ele que as pessoas que não têm Deus, que não encontram um Pai no Senhor, elas estão completamente desesperadas, em pânico, sem esperança, tomadas pelo medo. E esse médico estava me dizendo que ele tem 2 filhos, um de 8 e um de 11, e a mãe, a esposa dele, ela faz parte do grupo de mães da escola lá das crianças. E que um menino de 12 anos havia se suicidado. E que outra mãe conseguiu salvar a sua filha porque encontrou a carta de despedida dela, antes que ela se suicidasse. As pessoas que estão nesse mundo e que não têm o nosso Pai, não importa aonde você esteja, se você é branco, se você é negro, se você é pobre, rico, não importa nada. Nós temos o mesmo Pai Celestial, nós somos irmãos. E as pessoas que não têm o nosso Pai, elas estão assim como esse médico falou, perdidas, assustadas, porque elas não têm essa família. Sabe por quê, gente? Essa é a família que segura o tranco, porque o mundo não te ampara. O mundo não amparou esse filho mais novo. Quem te ampara é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é o seu Pai Celestial. É essa família que te ampara, que te segura nos teus piores momentos, que te faz enxergar a luz aonde você acha que só havia trevas, que te faz ter esperança quando você pensa que está tudo perdido. É essa família. E é para essa família que eu te convido. É para essa família que eu chamo você para vir, para voltar. Não tenha medo. Lembre-se disso, o mundo não te ampara. E o seu Deus, o seu Pai,
maravilhoso, Deus que cura, Deus que não mente, Deus que não falha. Ele está aqui hoje para que você possa dizer para Ele: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero ser amparada pelo meu Pai Celestial, pelo Espírito Santo e por Jesus. E Ele está aqui hoje esperando que você declare isso. Ele está aqui hoje esperando que você venha fazer parte dessa família. Então, se você nunca declarou Jesus na sua vida, eu te convido a fazer isso agora. Porque a palavra diz que nós temos que declarar Jesus com a nossa boca. Nós temos que confessar Jesus. O mundo espiritual precisa ouvir de quem você é. Quem é o teu pai? O mundo espiritual precisa saber que você tem família. O mundo espiritual precisa saber que você está amparado. Precisa saber que você está protegido. Se você nunca declarou Jesus na sua vida, ou se você se afastou dos caminhos do Senhor, eu te convido, faça essa oração comigo agora. Repita em voz alta: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito como único e suficiente Salvador. Amém. Agora vai aí na rede social e escreve: eu decido por Jesus. Eu sou da família de Deus. Deus é meu Pai. Escreve aí qualquer coisa que determine, que mostre quem você é nessa família. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E pode ter certeza que se você está escrevendo, se você está falando, se você repetiu essa oração, assim como aquele pastor se alegrou quando encontrou uma ovelha, e aquela mulher se alegrou e festejou quando encontrou aquele dinheiro que ela havia perdido, e aquele pai, quando o filho voltou, o céu está em festa, porque hoje você voltou, você está na família do Senhor novamente, você veio para a família de Deus. Não deixe de botar aí: eu pertenço ao Senhor, eu decidi por Jesus. Família vai muito além daquilo que a gente tem debaixo da nossa casa. A nossa família é maravilhosa. A minha família é maravilhosa. Eu peço a Deus que a sua também seja. Mas mesmo que você tenha problemas, você tem um pai que é maravilhoso. Você tem um pai que, se você pedir perdão e resolver vir, Ele quer. Ele te aceita. Ele te ama. Ele vai te abençoar. Ele vai tirar toda a mentira da tua frente. Caia em si. Desperte. E venha para o Senhor. Em nome de Jesus. Que essa palavra tenha falado grandemente ao seu coração. Que você tenha sido tocado pelo poder do Espírito Santo. E que você saiba no seu coração, seja qual for o momento que você estava vivendo, seja de dor, seja porque você perdeu um familiar, perdeu o seu emprego, a sua empresa, Deus vai te amparar. Deus vai abrir a porta necessária. Deus vai vir em teu socorro, porque Ele é o seu Pai e Ele te ama. Acredite, busque, seja cheio. Creia, as promessas do Senhor irão se cumprir na sua vida no tempo dEle. No tempo dele, aquele jovem saiu, aquele jovem torrou o que tinha, aquele jovem sofreu, amadureceu, aquele jovem estava preparado para ser abençoado. Caminhe com o Senhor e você vai ver, o Senhor vai preparar o seu caminho, o Senhor vai abrir as portas e vai te abençoar, em nome de Jesus.
mesmo tão longe, me lembro da sua